Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo. E no vídeo de hoje, agora do final do ano, graças a Deus que esse ano está acabando, eu resolvi mostrar pra vocês os livros que eu li no ano de 2020. Acredito eu que foi o ano que eu mais li, até porque a gente ficou muito tempo em quarentena. Eu particularmente fiquei em quarentena por uns 4 meses ou mais até voltar a trabalhar. E aí eu aproveitei muito pra ler, eu li antes da quarentena também. Então foi um ano que eu consegui ler bastante. E aí hoje eu vou mostrar pra vocês esses livros que eu li que podem inspirar vocês a ler no próximo ano, a conhecer novos títulos. Então, vamos lá. Todos os livros que eu li, eu anotei aqui a lista com o nome dos livros, quando que eu terminei, porque eu anoto pela data de finalização, não de quando eu começo. Então eu coloco, por exemplo, livro finalizado tal dia. Então tá tudo anotadinho, eu vou seguir aqui para mostrar para vocês exatamente qual livro que eu li em qual data, tá? Então o primeiro livro que eu li foi O Jantar Secreto, que eu finalizei dia 5 de janeiro. O livro de Jantar Secreto é este aqui, que é o livro do Rafael Montes. Ele é um ator nacional, muito bacana, eu não conhecia ele, e eu fui muito influenciada pela Willine Gabriele. Não sei se vocês conhecem, é uma youtuber que fala muito sobre livros e outros assuntos. E eu gostei muito da sugestão que ela deu, acredito que ela deu no Instagram na época, não lembro. E aí eu acabei comprando para conhecer a história desse livro. E eu gostei muito da temática, justamente pela crítica que ele faz, referente ao fato da gente comer carne animal e não achar errado. Muitos de nós, não estou generalizando, mas a maioria. Então o livro ele vai contar a história de 4 amigos que estão passando por uns perrengues financeiros, e para conseguir um dinheiro eles resolvem fazer jantares secretos. E esses jantares secretos vai ter uma alimentação ali diferente, que vai abordar a ideia de você não consumir carne animal. Mas por que não consumir uma carne humana, já que você acha tão normal consumir a carne animal? Então ele vai abordar a ideia de você consumir carne humana, e é com isso que eles irão trabalhar nesses jantares secretos. Esse livro tem muitas reviravoltas, é muito bacana, recomendo super, justamente por essa crítica que ele faz, tá? Então recomendo, primeiro recomendado pra vocês aqui. E meu primeiro livro também do ano de 2020, já comecei o ano de 2020 aqui, ó, emplacando. Isso aí foi emplacando? Foi. Ah, tá. O segundo livro que eu li foi esse aqui, o Mr. Romance, da Leila Raven. É uma autora que eu não conhecia. Eu já conhecia o nome dela pelo Meu Romeu e Minha Julieta, que eu fui adquirir só depois, e eu não li ainda. Mas o que eu queria mesmo, dessa autora era o professor Feelgood, tá? Então, meio que adquiri os dois juntos e li esse aqui o primeiro. E eu acabei gostando mais desse aqui do que o que eu realmente queria, que era o professor Feelgood, mas eu já vou falar sobre ele. Esse livro vai contar a história do Mr. Romance, não sei se estou falando certo, mas o nome tá aqui na capa, tá? Que ele, digamos assim, ele é um homem incrível, que pode se transformar naquilo que você quer, e ele faz encontros com as clientes dele. E o foco, assim, a cliente, ele não se apaixona por ela, e ela também não pode se apaixonar por ele, mas o que é impossível, as clientes acabam se apaixonando. Então, a Eden Tate, ela está determinada a publicar uma matéria, porque ela é jornalista, referente a essa lenda, que é o Mr. Romance, e até tenta um encontro com ele para provar de que, tipo assim, ela consegue resistir aos personagens dele, porque ele acaba se caracterizando daquilo que você acha bacana, que a cliente acha legal. E ela quer provar que não cairá na lenda do Mr. Romance, de que todo mundo se apaixona por ele. Então eu achei muito legal, achei muito bacana. Foi um romance que eu li assim logo no comecinho do ano, também pra tirar um pouco daquela coisa do Jantar Secreto. Então eu recomendo muito esse livro. A escrita desse livro é muito fluida, muito bacana. Eu li super rapidinho também. E logo em seguida eu já emendei com outro da autora, que é o professor Feelgood, tá? Então esse aqui, no caso, os personagens, eles acabam que são os mesmos, de um livro e outro. No caso, as meninas dos livros, elas são irmãs, e os personagens eles meio que se entrelaçam. Não necessariamente você precisa ler os dois juntos, você pode ler separado, mas é bacana que você lê os dois porque você vê que a história ela conversa. Então o professor Feelgood vai contar a história da irmã da Eden, no caso aqui a Asha, que ela é uma romântica incorrigível, mas acaba que deixa o romance em segundo plano por conta da carreira dela. Então ela foca muito mais no trabalho dela do que na parte amorosa da vida dela. E aí ela entra em contato com o misterioso Instagram do professor Feelgood, que ele tem um Instagram muito famoso, e aí ela começa a querer emplacar no trabalho dela usando o professor Feelgood. Então é uma história muito legal, tem uma reviravolta que eu fiquei, meu Deus do céu. Então assim, eu super recomendo também este livro.
queria terminar hoje, velho. O próximo livro que eu li foi esse aqui, As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera, do monge, que eu não vou saber falar o nome, tá? Mas tá aqui pra quem quiser. Muito bacana, fala sobre coisas da vida, algumas crônicas, né? Sobre a vida e como lidar com essas dificuldades. Então ele se baseia nas experiências que ele teve como monge, como ser humano em si, para poder estar criando este livro. Então eu achei muito bacana. É aquele livro, tipo livro de cabeceira, então eu deixo aqui sempre fácil, porque é legal aquele livro que você pega e tira uma frase, porque ele tem muitas frases assim, de efeito, muitas reflexões que eu achei muito bacana. Eu recomendo muito para vocês, para 2021, que 2020 não foi um ano fácil, então acho que você começar 2021 lendo um livro nesse estilo aqui, super ajuda. Outro livro que eu também li foi esse aqui, O Que Eu Faço com a Saudade, que eu também marquei assim, ó, descontroladamente. Esse livro é do Bruno Fontes, que também é um autor nacional. São crônicas referentes a diversos assuntos sobre amor, saudade. É bem bacana, eu li muito rápido, acredito que eu li em um dia esse livro. Sentei e fui marcando, então eu achei muito bacana. O legal deste livro é que assim, ele fala, leia esse texto ao som de tal música. Então, deu uma trilha sonora que eu achei muito bacana. Então, eu super recomendo para que vocês leiam. Outro livro que eu li também neste ano de 2020 foi Garota Exemplar, da Gillian Flynn. Acredito que muitos conheçam através do filme. Eu não conhecia o filme. Eu conheci o livro primeiro para depois conhecer o filme. E, digamos assim, os dois, eles são muito fiéis um ao outro. Eu achei bem bacana, se bem que aqui tem mais informações, obviamente, do que tem no filme, mas eles são bem fiéis. Eu achei muito bacana, tá? Achei muito legal, eu não conhecia nada do filme, então pra mim tudo foi uma surpresa. As reviravoltas que nesse livro, a história, o casamento dos personagens, que eu não lembro o nome dos personagens, que minha mente é uma bosta, mas tudo bem. Mas eu recomendo super, fala sobre um casamento conturbado, um casamento complicado. E aqui tá bem, né? Aqui, ó. O casamento mata, tá? Então, assim, talvez sim, talvez não. Eu rolei minha língua. Não saiu o que eu queria falar. Em que sentido esse o casamento mata tá querendo dizer? Que forma de morte ele tá querendo utilizar, tá? Então é bem legal de se ler, de se refletir referente aos relacionamentos. A forma que a gente leva um casamento, a gente leva quando eu sou casada, mas assim, a forma que se leva um casamento, tá? Então eu achei bem bacana a história desse livro. Ele é bem grossinho, ele tem 475, não, eu joguei um pouquinho alto. 443 páginas, tá? Eu demorei um pouquinho mais pra ler ele, mas eu achei muito bacana, então eu recomendo muito pela história, a história é muito cativante. Por mais que ele seja um livro grosso, ele prende muito, tá? Então eu recomendo muito a leitura desse livro também. Outro autor que eu conheci esse ano também, que eu, assim, me apaixonei, eu tô até com o box dele ali em cima, foi o Charlie Donleia, não sei, tá? Mas ele é aquele autor que usa temáticas do A Garota do Lago, a garota, enfim, pra chamar atenção. E o primeiro que eu li foi esse aqui, A Garota do Lago, que é um livro muito, muito, muito legal. Ele também é bem grossinho, tá? Mas eu achei maravilhoso a história. É uma história de suspense. Esse livro ele vai contar a história da Becca, Becca Eckler, é isso, e que ela foi assassinada na casa dela, né? Então a história vai girar em torno de quem foi, por quê, quando chegar esse caso. É uma repórter, a Kelsey, que ela vai investigar e buscar pistas referentes àquilo que aconteceu com essa menina. Então o livro é um livro muito, ele prende muito, ele é super rápido também. Eu achei uma história pesada, mas muito bacana, muito legal. E acontece coisas que você não espera. Eu gosto de livros que me pegam de surpresa. Porque eu odeio começar um livro já esperando algo e porque eu odeio spoiler também. Então, assim, eu não tinha spoiler desse. Outro? Tudo bom? Ah, tá, fazia parte do contexto. Foi. Ah. Não faz isso. Não. Cara, deixa eu fazer um vídeo. Ah, tá. Outro livro que eu li que eu não consigo, eu não tenho palavras, tá? Pra descrever a maravilhosicidade desse livro foi Verity, da Colleen Hoover. Foi o primeiro livro que eu li da Colleen Hoover. Eu conheci a autora pela Willine Gabriele, por isso que eu já falei dela aqui nesse vídeo, tá? Gente, maravilhoso. Esse livro aqui, ele tem quantas páginas?
312, que o fim tá na 312. Eu li em menos de 24 horas, pra você ter uma ideia. Eu não conseguia parar de ler. É um livro assim que me deu medo, medo real. Que eu olhava pro canto da porta assim e ficava assustada, tá? Ele praticamente tem uma trilha sonora, ele consegue te passar uma trilha sonora que, olha, vai contar a história da Verity, tá? Não necessariamente da Verity, tá? Porque a Verity é uma autora muito famosa. Vamos usar um exemplo. É como se fosse a autora de Harry Potter, que ela é muito conhecida e, no caso, é muito famosa. E aí, essa autora muito famosa, ela acaba ficando doente e ela tem uma saga de livros muito famosa. Então, ela precisa terminar essa saga de livros. Então, acaba que é contratada a Lowen, que é uma escritora, e ela é contratada para ser aquela escritora fantasma para poder escrever pela Verity, né? Para terminar a saga dela. Então ela é convidada pelo Jeremy, marido da Verity, a fazer parte da história ali para conseguir terminar a saga dela. Então a Lowen vai para casa da Verity, conhece a Verity e começa a morar na casa da Verity para conhecer um pouco da vida deles, a vida dela, do Jeremy, do filho deles, para poder escrever. No meio desse tempo que ela tá se inspirando para se escrever, lendo os manuscritos da Verity, ela acha um manuscrito em específico, tá? E esse manuscrito é um manuscrito super pessoal da Verity e que ela vai contar coisas extremamente pessoais. Eu não posso falar mais nada, tá? Então vocês leiam esse livro. É surreal de bom, tem muita gente falando desse livro na internet hoje em dia, porque ele é maravilhoso. Eu não conhecia a Colleen Hoover, foi o primeiro livro que eu li dela, e dizem que é diferente. É diferente porque eu li um outro da Verity, da Colleen Hoover, tá vendo? É tão bom que fica na cabeça. E aí, é um livro diferente daquilo que a Colleen Hoover descreve, mas eu achei que foi maravilhoso, assim, eu ficava arrepiada. Esse livro é maravilhoso, então eu recomendo muito, muito a leitura desse livro, tá? Então guardem esse nome, gravem esse nome. Outro livro que eu li foi A Paciente Silenciosa, do Alex Michael. É isso. A Paciente Silenciosa, do Alex alguma coisa, tá? Um livro que eu achei maravilhoso, de suspense, muito bacana, que ele vai contar a história da Alicia Berenson, que é uma moça que tinha uma vida perfeita, tinha um marido, tinha uma casa normal. E aí, em tal dia, então a Alicia Berenson tinha uma vida perfeita, pintora famosa, nananã. Gabriel dela, certa noite, voltou pra casa, depois de um ensaio, e de repente a vida da Alicia mudou completamente. A Alicia tinha 33 anos quando deu 5 tiros no rosto do marido. Depois disso, nunca mais disse uma palavra, tá? Então, o livro vai girar em torno disso, da morte do marido dela, do fato dela ter matado o marido, por que ela fez isso e por que ela nunca mais falou, tá? E aí vai entrar nessa história um psicólogo que vai cuidar do caso da Alicia. Então é muito bom. Por que ela não tá falando? O que aconteceu? Qual foi o trauma que ela sofreu pra que ela resolvesse fazer tal crueldade com o marido dela, tá? Então eu achei maravilhoso esse livro. Outro livro que eu li, eu saí um pouco da temática de histórias em si, para ir um pouquinho para as crônicas, né? Então eu conheci esse livro aqui, que é Para Todas as Pessoas Intensas, do Yandé Albuquerque, também é um autor brasileiro, que é um livro de crônicas referente à vida, a incertezas da vida e coisas relacionadas à vida, que eu achei muito legal. Eu gosto muito de ter um livro de crônicas, um livro entre livros, é um livro de história, um livro de crônicas, para poder deixar um pouquinho mais light a leitura. Então assim, deu pra ver que eu amei esse livro, eu até fazer uns comentários assim, tipo, eu li aqui, coloquei um tapão na cara. Esse livro que eu achei ele muito legal, muito gostoso de ler, muito fácil, eu li muito rápido, tá? Então, pra esse momento que a gente tá enfrentando, que não está sendo fácil pra ninguém, eu achei muito legal. Acaba que conversa muito, é muito direto com o autor, do autor para o leitor, né? Então, assim, já coloca na tua lista. Outro livro que eu li, que já tem resenha aqui no canal, é tão bom falar isso, porque eu não preciso ficar explicando o livro, porque eu esqueço, entendeu? Esse aqui, Conversas com o Jovem Professor, do Leandro Carnal. Foi o último vídeo que eu gravei, que eu fiz uma resenha sobre esse livro, que eu mostrei, que eu marquei demais esse livro. Pra quem não sabe, eu faço pedagogia. Então esse livro é voltado para uma temática mais assim, pra quem quer ser professor, pra quem é professor, ou pra quem é aluno também, tá? Porque, como eu expliquei, eu não vou falar muito sobre ele, porque tem um vídeo de 20 minutos falando sobre ele. Eu recomendo muito esse livro, eu achei muito bom. E até hoje, às vezes, eu faço alguns trabalhos na faculdade, pego ele pra consultar, pra usar de alguma alusão, então, assim, bem bacana. Então, pra quem não conhece, Conversas com o Jovem Professor, do Leandro Carnal, tá?
Outro livro que eu li também do Charlie Donlea foi o Deixada pra Trás, tá, gente? Esse livro me deixou assim surtada também, tá? Vai contar a história de duas amigas. Na verdade, assim, elas não são amigas, tá? Elas têm umas tretas, duas colegas de classe, que é a Nicole e a Meg. E aí, numa noite de verão, tava rolando uma festa na beira de um lago, elas desaparecem, tá? A polícia procura pistas referentes ao sumiço dessas meninas, ao desaparecimento delas, e não encontra nenhuma pista. E aí, depois que já tinham perdido as esperanças, depois de um bom tempo, a Megan aparece, porque ela conseguiu escapar do cativeiro. Só que o inconveniente dessa história é o fato da Nicole estar desaparecida, né? Então o livro vai girar em torno do sumiço dessa menina, né? De que ela nunca apareceu, e o fato da outra ter criado um livro, então assim, fica uma coisa meio estranha. Então a Lívia, a irmã mais velha da Nicole, ela é uma aluna de patologia forense, e ela espera que um dia, em breve, o corpo da irmã dela seja encontrado, e aí ela quer analisar para ver o que aconteceu. Então o livro é um livro pesadinho também, mas tem uma história maravilhosa. Outro livro que eu li foi esse aqui também, da Colleen Hoover. Vocês viram que com Verity eu conheci ela através da Verity. E aí já não perdi tempo, já adquiri outro da autora e já tô querendo mais e mais, tá? Eu conheci o livro É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover, que é um livro que tem uma história assim de superação, digamos assim. Já começa pelo que está escrito aqui na obra do livro. Às vezes a pessoa que você mais ama é quem mais te machuca, tá? Então vai contar a história da Lily, que conhece o Riley, que é um cara gato maravilhoso. Você já percebe pela descrição que ela dá. E ela começa a se envolver com esse cara. E aí acontecem algumas coisas difíceis de ler, que você fica, como que eu ia me portar numa situação dessas? E aí você vê o outro lado que normalmente é muito julgado, e aí você começa a entender o porquê, porque a pessoa não consegue sair de um relacionamento, porque a pessoa, sabe, é muito complicado. E aí a gente vê o lado da Lily dessa história, que ela explica como é que ela se sente, como é que ela enxerga a situação. Então eu achei um livro muito bacana, ele é bem difícil de ler, e quando eu terminei eu fiquei assim, cara, tudo pra mim. Então assim, eu recomendo muito a história desse livro, ele é muito sério, muito forte, mas ele passa uma mensagem muito bacana que eu acho que todo mundo precisa ler, tá? Então conheçam, tá? É Assim Que Acaba. Maravilhoso. Outro livro que eu conheci também este ano foi Amor pelas Coisas Imperfeitas, também do Monge. Então ele vai falar um pouco sobre as nossas imperfeições e como a gente lida com elas. Não só fisicamente, mas a parte interna. Como que a gente lida com alguns problemas da nossa vida, como que a gente pode aprender com eles. É um livro bem bacana, muito gostosinho de ler. Mostra como que você deve lidar, como que você pode administrar uma situação que está sendo difícil para você, tá? Ele também é um livro de cabeceira, para você deixar ali na sua cama, para você ficar lendo e consultando, porque é muito fofinho, muito gostosinho. Então eu super recomendo também. Outro livro, e o último livro que eu li deste ano, foi o Entre Quatro Paredes, que eu não vou saber falar o nome da autora, tá? Mas tudo certo. B.A. Paris, não sei. Mas é muito bom, é de suspense também. É voltado para um casamento conturbado. É desesperador esse livro, tá? Você tem que estar com o estômago pra ler, porque é muito difícil de ler. Grace, que é casada com Jack, que é um advogado, e ele é o melhor homem do mundo por todo mundo, os amigos que estão à volta deles, só que não é bem assim. A Grace, ela é aquela esposa perfeita, que passa pelo relacionamento, e aí ela abriu mão do emprego dela, abriu mão dos estudos, enfim, pra poder se voltar ao casamento, né? E aí o Jack, em contrapartida, ele é um advogado especializado em casos de mulheres vítimas de violência, e ele nunca perdeu uma ação no tribunal. Então, assim, não sei se vocês assistiram a série Bom Dia Verônica, é uma série bem forte também, mas eu achei maravilhosa, mas mostra aquela pessoa que ela é muito importante na sociedade e que as pessoas não enxergam que ela tem defeitos. E aí, quando ele tem um papel, como no Bom Dia Verônica, né? Ele tem um papel muito importante perante a sociedade, ninguém nem imagina que ele possa cometer tal crueldade. Então é basicamente dessa forma que acontece esse livro, né? Os dois formam um casal perfeito, estão sempre juntos. Grace não comparece a um almoço sem que Jack que a acompanhe, também não tem celular, que ela disse uma perda de tempo e seu e-mail é compartilhado com Jack. Afinal, os dois não guardam os segredos um do outro. Parece ser um casamento perfeito. Mas por que Grace não abre a porta quando a campainha toca e não atende o telefone de casa?
E por que a grade na janela do seu quarto? Às vezes o casamento perfeito é a mentira perfeita. Ele é assustador, você fica desesperado pela Grace, você fica assim, meu Deus do céu, alguém tá tirando aí. Mas é muito bom, tá? Recomendo super. Esse vídeo já tá enorme, mas essas foram as recomendações que eu tive pra passar pra vocês, deixando 2023. Particularmente, assim, tudo que eu li eu gostei. Cada um eu tirei um aprendizado diferente, então foi muito bacana, tá? Então fica aqui de dica pra vocês para o ano de 2021. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de clicar no gostei, de se inscrever aqui no canal e de comentar pra mim algumas dicas de livros que vocês leram neste ano e que vocês pretendem ler no próximo ano, tá? Alguns dos que eu quero ler estão por aqui, estão aqui em cima. Então eu já tenho algumas coisinhas pra estar lendo. E quem sabe no final do ano que vem fazer mais um livro desse, tá? Mais um vídeo, desculpa, que eu já, né? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Aproveitem muito 2021 de vocês. Fiquem em casa enquanto puderem. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, feliz ano novo!